A TV Zango 360 Graus tem essa responsabilidade de manter informado o país e o mundo. É na voz de Merciano Azanga Fernandes que estamos a principiar este programa, A História da Minha Vida, mas por hoje queremos então dar um equilíbrio naquilo que é o Dia dos Pais. Entre nós temos aqui os nossos convidados nesta plataforma que vão poder passar conosco aproximadamente 1 hora de tempo, onde vamos poder abordar aquilo que são as responsabilidades paternais. No entanto, temos conosco o senhor Kumbesamo Antônio, que é diácono da 4ª Igreja Batista do município de Viana e que também é professor. Em seguida temos, de igual modo, o senhor Nelson, que é mais conhecido por NS, abreviação do seu nome, Nelson, que é agente musical e promotor de eventos. Este vem da província de Bengo, propriamente do Panguila. É com estas figuras que nós vamos fazer o programa de hoje se tornar mil maravilhas. Para principiar, eu quero saudar o nosso caro convidado aqui presente, o senhor Kumbesamo Antônio. Como está? Muito obrigado, boa tarde. Eu estou bem, graças a Deus. E obrigado por atender o convite aqui da estação da TV Zango 360 Graus. TV Zango 360 Graus. Eu vejo aqui que o senhor Kumbesamo Antônio também é diácono da 4ª Igreja Batista em Viana. Com certeza, sim. Sou diácono da 4ª Igreja Batista de Viana, sou diácono da CBPL e tenho desempenhado essa função com zelo e dedicação. Aqui na minha cábula está também que, para além de diácono, também é professor. Sim, sou professor catedrático, sou professor formado, mas depois de uma certa altura, devido às condições, às situações de vida, fez-me deslocar da província do Uís para Luanda, então desvinculei-me um pouco do ramo pedagógico e hoje me torna difícil o reenquadramento, porque a idade também. A idade conta, a idade está a cobrar. Para além de ensinar, também precisa descansar. A idade está a cobrar. É verdade. Bom, do outro lado, que é o lado direto do diácono, nós temos o senhor Nelson, que também é agente musical. Boa tarde, companheiro. Muito boa tarde, senhor apresentador. Muito boa tarde aos ouvintes da estação TV Zango. Neste caso, telespectadores. Exatamente. Muito obrigado pela correção. Estou grato pelo convite e só espero dar o meu melhor contributo sobre o tema que vamos abordar hoje. Senhor Nelson, eu vejo aqui que, para além de ser agente musical, também é promotor de eventos. Exatamente, porque além de ser promotor musical, agente musical, eu digo em si, eu sou fazedor de arte, sou cultura. Daqui, depois que nós vamos nos espelhar, então vamos saber quem exatamente é o Nelson. Para quem vos fala é o Manuel Caçuli Cambonga, mais conhecido por Nelson, o nome artístico NS, que é a abreviação de Nelson. NS. Ah, ok. Bom, o senhor Nelson vem da província do Bengo. Sim, exatamente. Propriamente de onde? É propriamente município do Dandi, comuna município do Dandi, bairro Panguila. Panguila. Foi difícil chegar. Depois hoje, sendo então, hoje que tem aí tantas greves por ali, como é que viu ao sair do Bengo para Luanda? Eu digo em si, não vi tanta dificuldade, porque eu vi com a minha prima, temos carro pessoal, ela como trabalha em Luanda, lá propriamente na Shailene, ela me deixou cá no Vivio para quem vai para Viana. Ok. Então não foi muito difícil.
Foi muito fácil. Foi muito fácil, foi muito fácil. Bom, de acordo, eu queria dizer que nós estamos com este propósito de abordar sobre a história da minha vida. Este é o nosso programa e, portanto, queremos falar sobre o Dia dos Pais, nesta data onde cada um quer se sentir um verdadeiro pai. Mas, no entanto, para que possam estar em boa disposição, mas em boa disposição mesmo, nós gostaríamos de convidar aqui o músico Martins Manuel, e mais conhecido por Educhal, ele que nos traz, que também vem da província do Bengo, para as instalações da TV Zango 360 graus. E, portanto, para principiar este programa, nós queremos convidá-lo a este palco, o palco que tem recebido os melhores músicos deste país, para então dar abertura com uma música suavizada, que vai poder lhe deixar em uma boa disposição. Para vocês, eu convido o músico Educhal. Internacional. Sim. Todo jogador africano sonha fazer só na Europa. Metre, craque da bola, não patrocina para Paris para jogar com Mbappé. 1, 2, 3, again. Time is money. Jogador africano internacional. Mama Cereza para ir campanha. Qualquer dia que eu vá, vaga blessa. Sou uma estrela vindo escuro, sou um rei. Leão, mona África. Dance for me, Shakira, Samina, Mina. Waka waka wa. Abubakar, Abu Mayang. Sadio Mane, international. Mary, star, mona África. Yeah, oh yeah. Oh yeah. Yeah, Os microfones estão ligados. Estão ligados. Mona África. Quando falavam. Ayeba, Drogba, Samuel Eto'o, Mona África, internacional, narração, my move, cheguei, my move, Drogba, Samuel Eto'o, Mona África, internacional, narração, my move, cheguei, my move, Mona África, Mona África. Mona África, Mona África. Mona África, Mona África. Mona África, Mona África. Sargento Anselmo, craque da bola, vai anao, craque da bola, sim, bu 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 bu, que mucabaia, torto, ai, craque da bola, metre, comani, Maria, craque da bola. Dolicie, craque da bola. Yeah. Salva de palma, salva de palma. Muito bem, podem ativar aí os vossos. Esta é a música do nosso artista Educhal. Ele vem para poder então despertar você que está aí, se está dormindo, se está cabeceando, se alguma coisa está lhe desmotivando.
dizer que a TV Zango traz esses músicos, esses fazedores da música, para poder então animar o seu dia com este programa que tudo tem para lhe colocar em boa disposição. Nós vamos partir diretamente para então o Sr. Nelson. É isto. O Sr. Nelson, que é o agente musical do Educhal. Sim, exatamente. Diga-me lá, como é que lhe veio então este princípio de poder se enquadrar, não é, naquilo que é o agenciamento dos artistas que são fazedores da música? Porque há tantos agentes, talvez poderia ser de mercadoria que vem do Dubai, da China, mas escolheu então agenciar os músicos. O que é que lhe motivou? Muito obrigado pela questão. Tudo começou com uma simples brincadeira, porque eu, antes de ser agente, regressei pelo mundo da cinematografia, porque eu, em 2017 a 2018, na altura a SEMA Comunicação lançou um casting via online, eu me inscrevi. Graças a Deus, depois de um mês eu fui apurado para fazer o casting. O casting se passou lá na Mediateca Zedu, fiz o casting, e no momento que estávamos para começar as gravações, foi o momento que o nosso Presidente da República entrou no governo, e aí sim, algumas questões, a SEMA foi afastada da TPA. Não parei, comecei a trabalhar, de lá para cá entrei para o mundo da moda. Mundo da moda, em 2018 entrei, no final de 2019 levei com o melhor certificado, o melhor modelo da província do Bengo. Também é modelo? Também é modelo, e no mesmo ano de 2019 fiz a publicidade da SAP, da Coda Festiva, e daí não parei. Contactos de lá para cá, então um dos meus vizinhos canta. Então pediu uma ajuda para estar nos programas de rádio. Então fiz a gentileza em conversar com o Brada, que é radialista da Rádio Bengo, grupo RNA, e aceitou. E de lá para cá vi que tem um dote para isso, não parei. Fui agenciando. O meu primeiro músico, eu pegando como agente, foi a cantora gospel, Isambala. Isambala, meti ela a concorrer no top do mais querido, estava entre os 4, graças a Deus, os 10 mais votados, mas na fase para selecionar um vencedor, ela estava nos 4. Trabalhei com a Cecilima Vanduni, concorreu num concurso lá no município de Cacoa, saiu como a melhor na área, no ramo, no estilo Zuki. Ok. Levamos o troféu, levamos o certificado, e na moda já levou o certificado. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa numa só pessoa. Exatamente. Mas agora, sendo que nós estamos aqui, não é, a falar sobre o Dia dos Pais, com esta toda a responsabilidade que tem, com esta correria que tem feito todos os dias, diga-nos, como é que tens sido um verdadeiro pai para os seus filhos, se que já és pai? Essa é uma grande questão em si. Eu digo em si, graças a Deus. É uma honra tocar nesse lindo tema, porque, infelizmente, não digo simplesmente, ainda não tenho um filho. Não tem um filho e nem tem um esposo. Então ainda não é pai, não é. Essa pergunta então não é, não poderia ser direcionada a si. Sim, mas... Não poderia ser direcionada a si, mas no entanto vai poder dar alguns detalhes, porque para além de ser pai, se não é pai também é filho. Sim, são filhos. Se é filho, eu gostaria de olhar ainda para quem é pai. Aí eu vejo já o senhor Kumbo Samu. Diga-nos, por amor de Deus, com toda a verdade que existe nos céus e na terra, como é que alguém pode ser destacado, classificado com um verdadeiro perfil de um verdadeiro pai? Ok, muito obrigado. Um verdadeiro pai. Alguém pode ser classificado como um verdadeiro pai. O exemplo começa com os nossos ancestrais.
quando nós vivemos, coabitamos com os nossos pais, conseguimos tirar os pontos positivos na qual eles nos criaram, e nós, porque quem nasce, cresce, depois de crescer, vem a maturidade. Chega na fase da maturidade de responsabilidades, quando ontem era filho, hoje é pai. E deve essa responsabilidade transmitir os conhecimentos adquiridos enquanto filho para agora aos filhos gerados por ti. O verdadeiro pai é o exemplo, um pai é presente, um pai sabe as dificuldades desde o princípio de cada filho. Um pai não tem filhos prediletos. O pai é aquele que olha os 5, 6, 7 filhos todos no mesmo nível. O verdadeiro pai não separa. Não tem um filho predileto, que é o melhor filho para mim, é o João ou o Manuel. Todos são filhos. Por que todos são filhos? Porque é uma dádiva que Deus nos oferece, de graça. Ser pai é ser um todo. Ser pai é ser responsável. Porque um pai responsável transmite os conhecimentos da responsabilidade que ostenta para com os filhos. Hoje é filho, amanhã será pai. Hoje sou pai, ontem fui filho. Eu acho que essa é uma das respostas. Ok. Bom, no entanto, eu poderia olhar para o senhor Nelson, embora não sendo pai, mas é um filho. E sendo filho, claro que está sob a tutela dos pais. Neste contexto, poderia dizer para nós, cá no estúdio, para esta plateia amada, para o país e o mundo, quais são, de concreto, as responsabilidades que os pais deveriam ter? Sim, muito obrigado pela questão. A responsabilidade que o pai deve ter com os seus filhos, primeiramente, isso é bíblico, deve dar alimentação, vestuário, educação. E hoje em dia, do jeito que a nossa sociedade se encontra, alguns pais não fogem dessa responsabilidade. E a nossa sociedade hoje em dia há muito relato de fuga à paternidade. Os pais que não se aguentam com suas responsabilidades. Engravidou, foge. Em vez de assumir, não, foge. Por que eu digo isso? Ele encara a responsabilidade que em si ele vai encontrar futuramente, que é da alimentação, vai ao vestuário, vai à escola. E sabendo que hoje em dia a educação está mesmo muito cara. Então, por causa disso que o índice de fuga à paternidade no nosso país se encontra por causa disso. Há muitos pais que não têm essa qualidade como um verdadeiro pai deve ter. Quer dizer que, quando se fala do índice elevado da fuga à paternidade, estamos a querer dizer que muitos desses pais fogem às suas responsabilidades. Exatamente, fogem. E não é porque eles não trabalham. 40% ou 30% desses pais que fogem às suas responsabilidades, alguns são funcionários públicos. Somente há 2 dias eu estive a assistir o Ecosifato. A maioria são do Ministério do Interior, das Forças Armadas. Então são eles que não aguentam. Por quê? Se ele tem um guia, suponhamos, vai trabalhar na província do Luís, fica a caminho de 2 meses ou 3 meses. Ele ficando lá, acata a sua responsabilidade. Vai conhecer alguém, e esse alguém depois com o tempo, ao invés só de namorar em si, mas vai engravidar. Vão lhe dar outro guia, vai noutra província, chegando lá vai fazer praticamente a mesma coisa. Então são esses princípios que alguns pais não têm noção. Eu digo, temos poucos pais.
Isto para a TV Zango 360 graus é uma denúncia pública para o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa. Nossa missão, nós a TV Zango 360 graus, é formar e informar o país e o mundo. Aqui estamos a ouvir diretamente de um agente musical e também um fazedor de moda que acompanhou um programa onde se falava da fuga à paternidade. E estes pais, muitos deles, são funcionários públicos e do Ministério. Então, tomem nota, vê se podem optar por um novo perfil. Ok, então, pode dar sequência no que dizia? Sim, é muito triste hoje em dia. Por isso que um filho, se não tem acompanhamento dos pais, aquele carinho, aquele abraço, é muito complicado. Por isso que hoje vemos em si há muita delinquência, porque o pai não está aí para dar o carinho, o pai não está aí para aconselhar, o pai não está aí para sorrir. Aqueles tipos de pai que aceita assumir as suas responsabilidades, mas não tem um devido comportamento com os filhos. Chega em casa, é barulho. Chega em casa, o filho ele chega do trabalho e quer abraçar o pai, está a fugir. Então são esses comportamentos que o filho... Que foge quem? O pai? O pai está a fugir o abraço do filho? Sim, é o que acontece. Certas casas, hoje em dia, quando o pai chega na sala, o filho se ausenta. Por quê? O pai não tem bom comportamento. Chega aqui a gritar com as crianças. Em vez de perguntar como é que foi o dia a dia do filho na escola, se mandaram uma tarefa, o pai nem chega de perguntar. Quer gritar. Então, alguns dos filhos criam essa ideia e dizendo que o pai não gosta disso e começam a se refugiar no mundo da bandidagem. Okay. Se suponhamos um rapaz entra no mundo do crime. Do crime, fica de grupo, começa a fumar e beber e aí começa a praticar coisas malícias e amanhã quem vai pagar somos nós, a sociedade em si. Então, todos os comportamentos parte a partir da base. A base são os pais. Os pais. Quer dizer que nós não podemos falar da delinquência, não é, juvenil, sem falarmos da delinquência parental. Quer dizer que os pais é que têm principiado com este perfil negativo. Sim, eu digo isso e afirmo, são os pais. Porque eu creio que os pais deveriam dar devidamente um bom comportamento. E também, outra coisa que falta, questão religiosa. Aqueles pais não entendem o que são princípios religiosos. A palavra de Deus. Agora, nós estamos diante de um diácono. O senhor Kumbesamo Antônio também é diácono. Aqui o nosso caríssimo entrou já no campo religioso. Diz que muitos destes comportamentos no seio da sociedade é porque os pais não envolvem a cultura da palavra de Deus nas famílias. Será que isto é mesmo responsabilidade de um pai conduzir a família até a casa de Deus, guiar a família à palavra de Deus, ou nem por isso? Na verdade, o meu colega do painel deu uma chega quanto à responsabilidade de um pai com relação aos filhos. Eu dizia que o pai não deve ser aquele pai que tem filhos prediletos, filhos da sua conveniência, porque todos são filhos. E o pai tem a maior responsabilidade na condução do comportamento dos filhos durante o período do crescimento. Do crescimento. Desculpa, só vou mesmo colocar aqui um ponto e vírgula. Será que o senhor Antônio está querendo dizer que um pai, um verdadeiro pai, não deveria ter um filho mais querido, se podemos chamar, não é? Bem, o pai pode ter um filho mais querido, mas não se manifesta, porque aquilo traz o quê? Traz desavença entre os filhos. O pai, dentro do seu saber, tem um filho obediente que lhe obedece, mas não pode manifestar diante dos outros, senão cria ódio entre eles. Aconteceu biblicamente com Abel e o Caim. Na Bíblia, nós temos a história do Abel e o Caim. Okay. O Abel foi o filho obediente,
o filho que cumpria e o pai olhava para o Abel, depositou toda a confiança no Abel. O que aconteceu? O Caim foi atrás do Abel, fez uma oferta que não foi agradada perante a Deus e acabou por odiar o irmão e matou. Matou-lhe e escondeu-lhe por baixo do capim. Então, quando um pai cristão tem a certeza que é uma dádiva que Deus deu, o filho é dádiva que Deus nos dá, então o pai não pode ter um filho predileto e manifestando diante dos outros que eu gosto mais do Antônio do que o João ou da Manuel. É negativo. Ok. O pai não pode se proceder assim. Quer dizer que o pai não pode ter esse perfil. Não pode ter esse perfil. É muito negativo. É muito negativo. O pai está a inseminar a violência, a delinquência dentro do seu lar. Porque a delinquência começa dentro do lar e sai para a vizinhança expande-se para a rua. Então o pai deve ser o pivô no crescimento comportamental dos seus filhos. Diga-me só, senhor Antônio, senhor Kumbuisam, para aqueles pais que não trabalham, não é verdade? Não trabalham. Qual é a responsabilidade mínima que poderia ter diante da família? Ok. Falando nesse ponto, eu estou nessa condição. Estou nesta condição desde 2016. Estou desempregado. E, na verdade, não me sinto isolado perante os meus filhos, porque tenho uma boa convivência com a companheira e nós conseguimos gerir os nossos filhos, do pouco que conseguimos, que a companheira consegue, e eu soube gerir com ela e mantemos nossos filhos num caminho, num perfil positivo. Não é fácil mesmo um pai sem emprego gerir o comportamento dos filhos em casa. Porque os nossos filhos hoje têm um perfil bonito em casa, mas um perfil feio fora. E quando somos chamados à razão, nós ainda duvidamos que o meu filho não tem esse comportamento. Só aceitamos do comportamento negativo dos filhos quando já há um crime. Está a envolver já a polícia e os pais despertam. Mas naquele momento que é chamado a razão para persuadir este comportamento, os pais duvidam ainda com quem traz a notícia ou então a informação negativa do seu filho. Ainda duvida com ele. Ao invés de sentar com os filhos, trazer uma boa conversa, um bom diálogo entre família. E, aliás, como cristão, faz falta também os cultos domésticos. Culto doméstico, isso chama aos filhos a conviver numa harmonia. É um culto, para além daquele que passamos no templo com todos os irmãos cristãos, também temos um culto doméstico em casa, onde está envolvido pai, mãe, irmãos, primos, todos da mesma casa. Então, partilhamos a palavra de Deus, porque a primeira missão que Deus instituiu começou em casa. Os primeiros missionários começaram em casa. Por isso que é chamado culto doméstico. É ali onde os filhos bebem a responsabilidade de serem verdadeiros cristãos quando mostram o comportamento do cristianismo em casa. Em casa, em casa. Senhor Nelson, olhando para os nossos dias, as nossas realidades, quando o pai não trabalha, muitas das vezes se sente cansado de ficar em casa. Olhar para as paredes, olhar para os filhos, olhar para a esposa e não tem nada para suprir as necessidades da família ou as necessidades cotidianas. E este pai, às vezes, acha que tem de sair para dar uma olhada na ruela e, portanto, depois temos também aqueles pais que só entram na hora H. A esposa já se foi, já dormiu, os filhos já dormiram
e o pai vem aí a pé de gato, mas a pé de gato mesmo, e vai dormir. Amanhã também, logo pela manhã, já saiu. E os filhos, dizem, mas o pai não trabalha. Não é verdade? Não para em casa. Ou então o pai trabalha, mas também não apoia a família, porque ele não para em casa. Será que este perfil que os pais têm tido diante da família é um perfil que pode ser alterado? Ou o que achas no teu ponto de vista? Sim, no meu ponto de vista, nesse sentido, os pais com os filhos deve haver diálogo, deve haver sinceridade e deve haver união. Não sei se o meu pai não trabalha, eu não posso insistir ou exigir aquilo que ele não tem. E para aqueles pais que trabalham, não conseguem suprir as suas necessidades, é o conselho que eu dou. Amanhã, quando o filho ir na rua, trazer um telefone novo, uma calça bonita, não critica. E se for para criticar, deve chamar com um bom tom de voz. Se chamar com gritaria, o filho não vai ouvir. Por isso que hoje em dia dizem que nós os filhos somos malandros. Nós os filhos não sabemos ouvir nossos pais. Isso parte de qual forma o pai vai se dirigir conosco. Porque hoje em dia, somente tudo por nada é morte. Há um mês, né, lá na província do Bengo, e vem que o irmão matou outro irmão por causa de uma perna de frango. Isso não se justifica. Por que isso acontece? Porque dentro do seio da família não há uma boa convivência. Não há conversa. Não há conversa. Isso é muito triste. Não, por isso que os pais devem haver muita cautela nesse sentido. Para amanhã nós não ter uma sociedade doentia, uma sociedade que não consegue, para sair da sua casa até o seu local de trabalho, se sente inseguro. Porque toda a responsabilidade parte dentro de casa. Ok. Mas hoje também nós temos aqueles pais, ou melhor, nós também, nos dias de hoje, temos aqueles filhos que são matolão. Chama-se matolão, né? Matolão, né? Aqueles mais velhos, 40 anos, 35 anos, ainda está mesmo aí nas saias da mamã. Agora, estes filhos que ficam até a esta altura na casa dos pais, o pai não trabalha, o filho trabalha, será que ele pode também ajudar a dar suporte em casa, em lugar do pai? Diga-me lá, senhor Antônio. Isso é relativo. Não é obrigação do filho substituir o pai, mas sim, segundo o critério do filho, como ele tem idealizado os seus projetos, na condição que o pai tem, o filho pode suprir algumas necessidades. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas ele vive aí também. Não é obrigatório, porque vai comer o quê? A obrigação é do pai. O pai não trabalha. O filho, dentro das suas possibilidades, faz a questão de ajudar, porque quando ajudar, a casa não está a ajudar só o pai, está a ajudar todos. E dentro da sua sensibilidade, ele fazendo isso, está a ajudar a todos. E voltando pela pergunta do meu colega, quando o pai não trabalha, sai cedo e volta tarde, encontra todos a dormir, é isso que o colega dizia, que é a fuga à paternidade. Não é só aquele que não sustenta o filho, mas aquele que está com os filhos em casa, mas não dá atenção aos filhos. Não está perto. Não está perto. Ele faz figura. Está presente, mas não está ausente. perto. Não é bom fazer uma figura de uma boa pessoa quando no fundo você não é. Você deve mostrar perante aos seus filhos, porque não pode sentir vergonha dos seus filhos. Você não trabalha, diz mesmo que não trabalha. Você sai cedo e volta às meia-noite, encontra todos a dormir. Está a fazer o quê? Está a fugir da paternidade. Porque essa responsabilidade durante o dia é sua. Se a esposa foi trabalhar, você tem que prestar atenção
naquela responsabilidade. Nem tudo que a esposa devia fazer, você tem que fazer. Mas deve prestar atenção na conduta dos seus filhos durante o dia. Os bons e os maus comportamentos surgem de dia, porque à noite cada um, quando o sono vem, ele leva. Mas durante o dia, você tem que acompanhar. Não quer dizer que você fica todos os dias em casa sentado. Não. É preciso se ausentar um pouco, desanuviar, para evitar o quê? Doenças que possam vir perigar a tua vida e a família em si. Problemas Problemas psicológicos, doenças cardíacas. Isso tudo, se você cair com esse tipo de doenças, não é só você que vai sofrer, até a família. Toda a família. Eu tenho aqui um exemplo de um menino. Quando falávamos do Dia do Pai, por que se celebra este dia? Este menino foi um filho de um soldado americano. Tem uma história aqui, vou ler rapidamente. Através dessa história, fez com que os Estados Unidos tivessem a ideia de comemorar o Dia do Pai. Este menino, depois da morte da mãe, ficaram sob tutela do pai. E o pai era militar. Então, o pai não podia ficar na unidade quando os meninos, os filhos, são menores. Pediu ao comandante e dispensavam-lhe sempre para passar a noite em casa, não deixar os filhos sozinhos. E este foi um pai presente, ausente quando está no serviço, mas quando está dispensado, era um pai presente. Os filhos não sentiam a ausência ou então a perca física da mãe, sentiam que a mãe não morreu. E o pai fazia sentir a presença ausente da mãe, que já é falecida. O pai fazia todo esse gesto, mostrava todo o carinho, tudo que a mãe fazia, ele aplicava para os filhos. E essa notícia chegou ao governo dos Estados Unidos. Em 1909, o presidente na altura, Sonora Lois, homenageou esse pai por ter trabalhado muito como militar e sozinho a cuidar e criar os filhos depois da morte da mãe, que faleceu no parto. O bebê que levou à morte da mãe viveu por muito tempo. Então isso veio dar ênfase. A mensagem a deixar com relação a esse pequeno resumo que eu contei, segundo o presidente Richard Noncio, disse que é uma mensagem inspiradora. Esse presidente oficializou o Dia dos Pais em 1972. Mesmo que em 1910, o governador do estado de Washington, onde vivia a família, já tivesse programado este dia. Então, nós os pais temos um ponto positivo que os filhos tiram em nós quando nós somos presentes. Quando somos presentes. Quando somos presentes. Quando é ausente também deixa frustrados alguns filhos. Pois claro, quando ausente o filho não Fica sente frustrado, a presença do fica pai, frustrado. mesmo estando ao lado, conforme estou como o colega Sim, do o pai filho dele, das costas. o filho das costas. Bom, O pai chama o filho, fulano. O filho está a responder, mas está caminhando. Está caminhando. Também cria desrespeito, né? Cria desrespeito. Sim. Cria desrespeito quando o pai não é presente, não vai acudindo às situações dos filhos, e depois o filho fica um pouco malandrinho. A malandrice do filho começa mesmo com o próprio pai lá em casa. Você manda cebola, o filho ele traz alho, porque já está um pouquinho passado com o pai. Eu creio que ficou aí a palavra-chave. Quer dizer que a falta de responsabilidade, esta responsabilidade paternal, cria desrespeito aos filhos, na família, cria desequilíbrio até emocional. Então é importante que os pais tenham esta responsabilidade
embora não trabalhando, mas se fazer presente. O filho tem que sentir que o pai não trabalha, mas o pai está presente. Alguma coisa que podemos querer como conselho, o pai vai dar isto ao filho, porque isso não precisa de dinheiro. Conselho é de graça. Dizer que fez este programa para vocês, Merciano Azanga Fernandes, na companhia do senhor Kumbuesamo Antônio e o senhor Nelson. É com esta alegria, nesta data dos pais que nós abordamos, que eu me despeço de todos vocês, para que na próxima ocasião ainda voltamos a nos ver. É a TV Zango 360 graus em todas as plataformas digitais, dizer que a nossa responsabilidade é formar e informar o país e o mundo. Receba as nossas calorosas saudações. Até mais.